É isso aí. Então, eu já vou continuar. Só uma colega tinha colocado aqui uma, uma observação, e aí eu vou só ler aqui, tá bom? Ela falou assim, olha, a ideia é cada um fazer as suas tarefas da melhor forma possível, sempre contribuindo para a melhora do paciente. Estava falando aqui sobre a equipe, né? Sobre a equipe multidisciplinar. Isso aí, muito bom. Bom, então, se alguém não estiver conseguindo ouvir bem, talvez, às vezes, a gente tem um problema de... Talvez a sua internet não está muito boa, às vezes dá pico, né? A internet, infelizmente, a internet fica oscilando muitas vezes, e aí talvez é a internet. Assim que a internet se estabiliza, normalmente o som melhora, tá? Então, mas qualquer coisa eu posso repetir, não tem nenhum problema. Eu posso repetir se vocês quiserem. Beleza? Desculpa. Bom, então, a moral tem a ver com o coletivo. Então, são regras que as pessoas assumem. Fundamenta-se na obediência de normas e costumes sociais. Errado roubar. Errado... Então, uma notícia muito triste, que com certeza vocês ficaram assim, chateados quando a gente teve aquele caso do prefeito lá, do político, que desviava a merenda das crianças. Isso é repugnante, né? É revoltante. Por quê? Tem a ver com a moral. Então, são costumes sociais. É errado você desviar comida de pessoas que precisam. Né? É errado você desviar comida, roubar comida. Não, isso é errado. É errado você, né, como eu falei, estupro. E aí, enfim, aí tem várias questões que são consideradas erradas, que não são aceitas pela sociedade. Isso é moral. Tá? A moral também é formada por valores e comportamentos que são estabelecidos pela sociedade. Okay? Tem a ver com o que é certo, o que é errado. Lembrando, do ponto de vista coletivo. Nossas ações refletem no comportamento de outra pessoa. Ética. Porque nossas ações têm a ver com o individual. Lembra que eu falei para você? As suas ações ou o seu comportamento expressa o que você pensa. É sempre assim. Se você fala que não gosta de roubar, você não vai roubar. Porque a sua mentalidade está voltada para não roubar. Então, o seu comportamento vai ser esse. Olha, eu não posso pôr a mão nesse dinheiro, não posso pegar esse carro porque não é meu. Ah, mas estava no chão. Mas não é meu. Estava no chão, mas não é meu. Então, o seu comportamento expressa a sua mentalidade. A sua forma de ver o mundo. Isso é ética. Mas tem tudo a ver com outras pessoas, obviamente, porque você está em uma sociedade e você interage, né? Você conversa, você lida, você tem contato com outras pessoas. Familiares, vizinhos, colegas, irmãos da igreja, colegas do trabalho, alunos, professores, diretores, coordenadores, pessoas. Tá? Então, você tem contato com outras pessoas. Por isso que a ética tem tudo a ver com a nossa convivência com outras pessoas aí, tá bom? Por isso que eu deixei aqui em pretinho, tudo a ver com outras pessoas, porque a gente está no mundo, né, numa sociedade, e por isso você não tem condições de se relacionar com outras pessoas. Bom, o que mais? É na ética que a gente vai abordar alguns princípios e valores. Perdão. Por exemplo, competência, técnica, aprimoramento, respeito às pessoas, confidencialidade. O que isso aqui é? É algo confidencial. Lembra do arquivo confidencial do Faustão? É algo que é algo que, como se fosse um sigilo, um segredo, sei lá, é algo nessa linha, tá? O que mais? Tem a ver com privacidade, tolerância, sim, a tolerância é um atributo ético. Então, dá não me respondam, tá? É só para você analisar aí, não vai me falar, tá? Mas qual que é a ideia aqui? Que você verifique, caramba, eu estou sendo tolerante com a minha mulher, sei lá, com o meu esposo? Não. E com o meu paciente? Não. Na verdade, eu estou bem sem paciência, viu, professor? Porque, olha, esses dias eu vou confessar, eu dei até um castiguinho para o paciente.
não está sendo tolerante. Cuidado, isso não é ser ética, tá? Não é agir com ética. Bom, flexibilidade, facilitar a vida, né? Ah, mas a Gláucia... Nossa, a Gláucia me quebra, velho. Nossa, a Gláucia... a Gláucia chegou 20 minutos atrasada. Eu tinha que sair às 2h, passar o turno para ela às 2h. Já é 2h25. Cadê a Gláucia? Aí a Gláucia chega, porque era um dia chuvoso, o trânsito estava infernal, estava parado, e se atrasou por 20 minutos por causa disso. Foi o trânsito. Não se atrasou porque quis. Foi só o trânsito. E aí, quando a Gláucia chega, mesmo explicando para você a situação, você xinga, grita, né? Maltrata a Gláucia. Gláucia, eu peguei você como exemplo, mas por favor não me entenda mal, tá? Só foi um exemplo, tá bom? Então, qual que é a ideia? Flexibilidade. Tudo bem. Então, a ideia é você não dificultar, não complicar a vida de alguém. Então, a fidelidade, envolvimento, afetividade, boa conduta, boas maneiras, isso tudo aqui, e obviamente outros itens também, tem a ver com uma conduta ética. Por isso, muita atenção, pedidos, meninas e meninas, tá? Bom, o que mais? A ética, agora, prestem atenção aqui, ó. Olha aqui, essa palavrinha faz toda a diferença. Profissional. Ah. Então, professor, significa que eu preciso agir com ética no meu trabalho, lá na minha profissão? É exatamente isso. Mas assim, é que isso é meio vago, sabe? Isso é meio subjetivo, assim. Depende, né? Você sabe me dizer, assim, o que é isso? O que é agir com ética no trabalho? Eu trouxe uma lista aqui de itens que a gente tem que considerar, tá? Então, toda vez que você estiver atuando profissionalmente falando, então lá no seu trabalho, lá no seu ambiente de atuação, na casa do paciente, sei lá, no hospital, ou independentemente do lugar, no seu trabalho, você precisa agir de forma ética. Isso é o correto. E aí a gente vai trazer algumas informações essenciais aqui para você, tá? Então, a ética é um conjunto de comportamentos sobre os quais o indivíduo, lembra que a ética é individual, sobre os quais o indivíduo deve orientar o seu comportamento profissional. Então, no meu trabalho, eu preciso me orientar. Eu preciso agir de um jeito, para uma direção. Então, essa ética profissional dá um norte, dá um caminho para você trilhar. Logicamente, um caminho saudável, né? Dá um caminho para você trilhar, para você percorrer. Você vai se orientar. É como se fosse, eu até coloquei aqui, ó, isso é uma analogia, né? É como se fosse um mapa. Uma bússola. Qual que é a finalidade do mapa? Você vai se orientar. Eu estou no centro de Ribeirão, quero vir para a Zona Sul. Quero vir aqui para o Ribeirão Shopping. Eu preciso de um mapa. Não necessariamente um mapa físico, né? Pode ser o Maps, o Waze, sei lá, aplicativo, né? Mas é um mapa. Não deixa de ser um mapa. Um mapa virtual, mas é um mapa. Você vai se orientar. Olha, eu subo nessa rua, viro nessa rua, desço aqui, olha aqui tem uns... Enfim, você tem um caminho traçado para que você consiga atingir um objetivo. Nesse caso, é chegar aqui no Ribeirão Shopping, aqui perto de casa. Ok? Então, entendam a ética profissional como um guia, uma bússola que vai orientar você. Quando eu estava no tiro de guerra, tinha um exercício prático, tem tudo a ver com isso. O subtenente deixava a gente numa terra arada, deixava a gente assim num lugar lá que a gente nunca foi, e aí ele dava uma bússola. Dava uma bússola na sua mão e falava, às 5 horas da tarde você tem que estar em tal ponto. E era isso, e aí ele ia embora. E aí você tinha que ir se orientar pela bússola, e aí você ia conseguir ir fazendo os objetivos lá até se chegar no horário que ele tinha falado. Então, a bússola nos norteava. Norte, sul, leste, oeste. Então, a ideia da ética profissional também é fazer isso. O que mais? Para que uma equipe multidisciplinar trabalhe bem e consiga atingir seu objetivo, que é melhorar, manter ou promover, né, gente, o estado de saúde do paciente. A ética
é fundamental. Lembra do fundamento? Da base para você construir. A ética da base permite dar condições para que você consiga construir. Por quê, professor? Porque profissionais se relacionam. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Fazer uma outra pergunta para vocês. Vou fazer uma outra pergunta. Por que vocês acham? Olha só que coisa louca, né? Será que uma equipe multidisciplinar tem chance de ter brigas, atritos? Ou não? Será que é uma equipe perfeita? O que vocês acham? Podem ser sinceros. Não tem problema não, tá? A ideia aqui não é você tá certo, você tá errado. Não é isso. A ideia eu brinco, isso aí acertou, mas eu não quero constranger ninguém. Eu só quero ouvir você. O que você acha sobre isso? Então, assim, você tem, por exemplo, você tem 2 médicos, lógico, cada um na sua especialidade, mas você tem 2 médicos e um paciente. Será que isso em algum momento pode dar problema? O que vocês acham? Problema, eu falo conflito, né? Conflito entre os 2 profissionais. Acho que alguém respondeu no chat. Deixa eu ler aqui. Ué, o novo link não abriu? Deu certo, Jane? Deu, mas tem 2 meninas que acho que não estão conseguindo entrar. Não? Ai, meu Deus. Deixa eu ver lá no grupo. Enquanto isso, podem ir falando que eu escuto vocês, tá? Por favor. Podem ir respondendo aí. Ué, que estranho. Eu acredito que tem atrito entre os profissionais, entre os médicos, entre os profissionais multidisciplinas também. Multidisciplinar, isso mesmo. Sim, com certeza tem problemas, né? Isso aí, tem atritos, o pessoal sim, Michele sim, Alex sim. Eu também acho que sim, porque são pensamentos diferentes, né? Caráter que entra, né? Atitudes diferentes, porque nem todo mundo pensa da mesma forma, mas eu penso assim, mesmo com o caráter, com a atitude, dentro desse contexto que nós estamos falando da equipe, muitas vezes a gente vai ter que deixar de lado a nossa razão, né, o nosso eu, para que a equipe anda em concordância, porque senão vira bagunça. Ótimo, exatamente. Então, sim, com toda certeza, precisa. É isso aí, parabéns. Nós precisamos entender o seguinte, são pessoas, ser humano. O casamento tem atrito, lógico. São pessoas diferentes, criações diferentes. Mas ele coloca o pé em cima da mesinha da sala. Meu avô, um dia estava vendo um jogo de futebol, e aí ele tinha o costume de deixar o pé embaixo da mesinha, assim. E a mesinha tinha o teto de vidro. E aí, saiu o gol, e aí ele foi comemorar, estourou o vidro da mesinha, minha avó ficou louca, né? Sim, com certeza, gente. Toda vez que você tem um grupo de pessoas, vai ter atrito. Ou melhor, pode existir, tá? É uma possibilidade. Seja no casamento, seja na igreja, seja amigos, né? Quem tem amigo aqui sabe. Não é porque é amigo que não briga, né? Não tem conflito. Lógico que tem. Vocês pensam diferentes. Eles têm formas de enxergar a mesma situação de forma diferente. Então, sim, é possível. Há uma possibilidade de você ter atrito, sim. Esse não é o problema. Não é o problema, porque a gente vai conversar daqui a pouco sobre comunicação, mas a questão é fundamental que haja uma comunicação e haja um acordo entre as partes. Então, uma concordância, né? Exatamente. Então, olha, eu preciso chegar em um acordo com o enfermeiro. Eu preciso. Normalmente, podem perceber, normalmente, não é regra, mas normalmente, a gente briga muitas vezes por algo que é cômodo para a gente. Então, vou colocar uma situação aqui. O cuidador, eu sou um cuidador, vou me colocar. Tá? Então, o professor Lucas é um cuidador. Cuidador Lucas. Preguiçoso. Aí, de repente, era só ele que cuidava do paciente. De repente, me inventaram moda de uma equipe multidisciplinar. E dentro dessa equipe tem um educador físico.
E aí esse educador vai contribuir, lógico, com a parte dele, como a gente já discutiu, e a função dele é fazer o quê, gente? Melhorar a condição física do paciente. E aí o educador fala assim, ô Lucas, olha, eu tenho reparado, a dona Helena não anda, cara. Ela fica no sofá, cama, sofá, cama, sofá, cama o dia inteiro. Você nunca pensou em dar uma volta com ela no quintal, não? Ou aqui na pracinha, quarteirão? Aí, o preguiçoso Lucas, cuidador, vai oferecer... Não, imagina. Você acha que eu vou fazer isso? Mas entendam, qual que é o problema aqui? É porque vai tirar o cuidador da zona de conforto dele. Porque agora ele vai ter que dar uma volta com a idosa. Entende? É a zona de conforto. Então, qual que é o problema aqui? O cuidador que é preguiçoso. Então, aí tem que ter um acordo. Ó, por quê? Por que você acha que não é bom? E aí o cuidador e sei lá quem, né, e os profissionais precisam ter uma concordância. Foi o que usaram uma palavra muito boa aqui, é isso. Há uma concordância, um acordo, né, um elo e uma troca para que aí sim você tenha um consenso. Não, realmente a gente vai 3 vezes por semana a gente vai fazer atividade física com a idosa. Isso significa que eu vou sair com ela 3 vezes por semana, tá? E aí a gente consegue ir conversando. Então, não vejam a equipe multidisciplinar como algo santo, algo sagrado. Não, uma equipe formada por pessoas. Conflitos podem existir, mas aí a gente tem que trabalhar e daqui a pouco a gente vai falar uma forma de trabalhar isso bem legal, tá? Então, sim, as meninas colocaram aqui, olha, com certeza, cada indivíduo pensa de uma maneira diferente, sim, como pessoas normais, muito bom, gente, isso aí. São pensamentos diferentes, pontos de vista diferentes, obviamente, dá conflito, né? Ou pode dar, não é regra. Excelente. Tem um pensamento do Gandhi que ele fala que diferença de opinião não há motivos para briga, né? Porque sempre vai ter, assim, as diferenças de opiniões, né? Então, o que você falou aí, sempre precisa entrar numa concordância, né? Exatamente. Quando você entra numa concordância, entra num acordo, realmente ali uma equipe junto, ela consegue vencer muita coisa, né? Mais unida, não assim com atritos, né? Porque uma vai querer sempre ser melhor que a outra e não vai querer chegar no objetivo. Então, é sempre, mesmo que discorde, né? Em algumas questões, realmente tem que dar o braço a torcer, né? Que você falou aí, muitos casais têm atrito, mas não é porque assim não pensa igual um ao outro que não vai viver bem, pelo contrário, né? Gandhi e a esposa dele, quem conhece a história de Gandhi, ele e a esposa dele era totalmente diferente, né? Mas viveram junto ali uma vida toda. Mas por quê? Porque tinha essa concordância, né? É isso, é uma troca, exatamente. Você cede, eu cedo. Eu abro mão um pouquinho da minha ideia, sei lá, da minha opinião, do que eu acho, e você abre mão e a gente chega num consenso. É isso aí, Luciano. Muito bom. Muito bom. Excelente. Então, assim, gente, qual que é a ideia? Oi? Alguém Também pode... Tá. Eu estou falando. Opa! Também é necessário que se faça um plantão, né? Para o colega, a evolução do paciente, para que a pessoa pode agir de acordo com a necessidade do paciente no momento, né? E também elaborar a reunião pelo menos uma vez por semana ou cada 15 dias com todos da equipe, para que todos falam a mesma língua, entrem no acordo. Exatamente, porque aí a gente fica a par. Então, eu, cuidador, sei o que a Michele, fonoaudióloga, tem trabalhado, e aí eu sei quais são os resultados que ela tem alcançado. E aí eu preciso saber se eu tenho que mudar algo ou não, para poder ajudar na área dela. Entende? Então, sim, há essa necessidade de troca de informações. Não informações ultrapassadas, não. Informações atualizadas. E aí pode ser semanal, quinzenal, ou se for, como eu falei, num hospital, talvez até diário, depende muito da situação, mas com certeza a equipe precisa ter esses encontros, né? Sempre que possível. Excelente.
Bom, vamos lá. Se não fizer uso da ética profissional, uma equipe pode prejudicar o tratamento, obviamente, o tratamento aqui do paciente, né? O plano de cuidado, a saúde e até mesmo a qualidade de vida dele. Olha, eu não vou fazer o que a Michelle falou, não. Ah, essa Michelle ela tá achando que eu sou o quê dela? Eu sou empregado agora dela. Falando para eu fazer assim, para fazer assim. Não vou fazer, não. E aí, não é a Michelle que é prejudicada. Quem é prejudicado na prática mesmo é o paciente. É o paciente. Então, a Michelle, enfermeira, falou que a gente precisava mudar o paciente, que é um paciente acamado, tinha que ficar mudando de posição. Então, a cada 2 horas eu tinha que mudar o paciente na cama, o jeito que ele ficava. Eu não vou fazer isso, não. Isso é capricho da Michelle. Não fiz, comprometi a saúde do meu paciente. Entendem? Então, se não há uma troca profissional e ética dessa equipe, com certeza o maior prejudicado aí vai ser o paciente, tá? Então, imaginem os problemas que a falta de ética vai proporcionar para a vida de um paciente. Imagina uma equipe que não é íntegra, uma equipe que não é empática, não tem empatia, não é nada responsável com o paciente. Deixa o paciente com urina o dia todo. Não dá água, não dá comida, nem dá banho direito. Troca só as roupas para dizer que deu banho. E molha a cabeça assim quando a família vem. Isso não é ética, né? Não é agir de forma ética. Entendem? Então, são alguns itens para a gente ir pensando. Bom, considerar uma conduta ética ajuda a evitar problemas. Com certeza. Opa, peraí, então alguém pode ligar. Com certeza, nos ajuda a evitar problemas, a reduzi-los. Quais são os problemas, professor? Vamos pegar exemplo, discussões, né? Brigas, atritos, fofocas e quaisquer outras coisas que possam acontecer. Fofoca, você achou que fofoca não tinha a ver com ética, não? Claro que tem. Você viu lá o Lucas, não tem experiência, deixou o paciente cair, você viu? Aí espalha para o hospital todo que o Lucas deixou o paciente cair. Fofoca. Você viu? Eu fiquei sabendo que o Lucas largou da esposa. Ixi, o casamento deles não era bom, não. Você não sabia? É só você ver na cara dele. Você não via a cara dele quando ele chegava? Fofoca. Isso não tem nada a ver com o trabalho. Que diferença tem se um colega do trabalho largou ou não? Para o paciente, isso é indiferente. Não muda nada. O nosso foco é melhorar o paciente e não saber da vida do colega. Lógico, se você é amigo dele, amigo, aí é uma outra questão, mas é na dimensão pessoal e não profissional. Bom, falei, a gente explanou bastante, agora eu vou dar algumas dicas para você para manter uma conduta ética. Por que manter, professor? Porque você pode se desviar. A minha ideia não é eu só vou citar, tanto que eu nem vou comentar sobre isso, mas só para você entender. Algumas pessoas podem, por exemplo, entrar na política com uma boa intenção. Não necessariamente alguém entra para roubar, não necessariamente, tá? Mas ali dentro se corrompe. Então, qual que seria o certo? Manter uma conduta. Então, a ética é mantida. Você tem que exercitar. É como se tivesse uma linha e você tivesse sempre que andar na linha. Se você saísse, de alguma forma, você vai prejudicar o paciente, a equipe, por aí vai. Então, mantenham a ética. Para isso, eu trouxe algumas dicas aqui para a gente. Manter um bom relacionamento com todos da equipe. Lógico, né? Com certeza. Nunca faltar o respeito ou menosprezar a técnica de outro profissional. Ah, mas eu troco a fralda assim. A Tati. Aí a Cláudia, mas eu troco a fralda assim. Aí eu chego e pergunto. Né? Eu não consigo ver nenhum problema no jeito que a Cláudia troca a fralda. Mas também não vejo nenhum problema no jeito que a Tati troca. De nenhum jeito. O paciente não é prejudicado nem do jeito da Tati, nem do jeito da Cláudia. Ou seja, não precisa faltar com respeito. O trabalho está sendo executado.
a qualidade de vida do paciente está sendo assegurada, né? Assegurar é garantir, como eu falei na aula passada. Então, não tem por que brigar, eu tenho que respeitar a técnica do meu companheiro. Né? Do companheiro, entendo como colega da equipe, né? Se não faz mal para o paciente, por que tem que ser do meu jeito, né? É ego, é tudo mimo. O que mais? Nunca interromper com opiniões incabíveis a conduta de outro profissional. Muito cuidado com as suas opiniões, que não são técnicas, tá? Cuidado com as suas opiniões, você pode se enroscar. Realizar o seu trabalho, ou seja, aquilo que foi designado, ou seja, a sua tarefa, né, a sua função, com excelência. Não é fazer o necessário, porque o necessário, teoricamente, todos os cuidadores fazem. O necessário é dar banho? Muitos cuidadores dão banho. Mas o lance aqui é a excelência, tá? Eu não vou ficar dando muitos detalhes, porque são as questões óbvias assim, tá bom? Se você tiver dúvida, você pode me perguntar, lógico. Estar sempre aberto ou aberta à comunicação e troca de informações. Você não é dono da razão, eu não sou dono. Pelo contrário, estou bem longe disso. Cada vez eu entendo que eu sei menos. Tem muita coisa ainda para aprender. Então, sejam humildes, tá? Abertos para conversar, para receber informações, para trocar informações. Ajudem outro profissional. Aqui tem uma pegadinha. Vou até pintar de outra cor. Sempre que for ajudado. Realmente, sempre que for, você tem que ajudar. Mas não é só nessas situações. Então, a Gláucia nunca me ajudou. Estou percebendo que ela tem um problema para alimentar o paciente. Vou deixar ela se lascar? Se ferrar toda? Se estrepar? Não, eu posso ajudá-la. Eu tenho mais experiência na área. Por que não ajudá-la? Mas ela nunca me ajudou. E por isso você não vai ajudar? Isso não é ser ético. Evitem discussões na frente do paciente. Nossa. Eu não entendi até agora. Você se atrasou, velho. De novo. E o paciente na cama. E as duas cuidadoras, ou os dois cuidadores, sei lá, o médico e o paciente brigando. Na frente do paciente. Isso causa um constrangimento. Isso causa desânimo. Desmotiva o paciente. Ainda mais se o assunto for, por exemplo, a vida dele. Então, a piora do quadro. O quadro piorou. Um exemplo, um câncer, metástase. O câncer se alastrou para outras áreas do corpo. E tá ali os dois discutindo, brigando na frente do paciente, o que cada um acha. Errado, isso não tem nada a ver. Professor, então eu não devo falar para a Gláucia, para a Cláudia, para a Michele, para a Dayara, sei lá, para a Vera, o que eu penso? Não, não é isso que eu estou falando. Você não só pode falar, como deve, tá? Você deve falar, mas não na frente do paciente. Chama no canto, chama na salinha, sei lá, na hora da saída, na hora do almoço, não sei. Mas não na frente do paciente. Isso não é legal e não é nada ético. Mas, busquem seguir uma conduta estabelecida pelo médico. E é do médico como outro profissional, tá? Se for necessário. O que o psicólogo falou que é importante você trabalhar com o paciente? O que a nutricionista diz? Como que o alimento precisa estar? Professor, você acha que eu vou ficar batendo o alimento no liquidificador para dar para o paciente? Ou, enfermeiro. O enfermeiro falou que eu tenho que trocar fralda toda hora que o paciente faz xixi, aí eu não dou conta. O paciente tem incontinência urinária, sei lá, fica fazendo xixi, não tem controle, né? Vou ficar trocando? Vou nada, se você não está seguindo a conduta. Consequentemente, o paciente não vai ter qualidade de vida. Não a que teria se você fizesse tudo do jeito certo. De acordo com o que os seus profissionais, os seus colegas, né, de trabalho, os colegas da equipe orientaram. O que mais? Não fale mal. Não fala mal. Deixa pra... Não faz isso. Não fala mal da colega, do colega. Isso não é legal. Isso é prejudicial. Então, muita atenção. Mais uma dica de ouro do professor Lucas. Busquem ser um cuidador que se destaca por sua conduta e postura proativa. Professor, o que é isso? Eu não sei o que é proativo. Eu
Proativo é o seguinte, ó. Sabe quando você pede para alguém pegar o chinelo que está no chão, e aí antes do chinelo tem uma vassoura, tem outra coisa no chão que não deveria estar. A pessoa só vai e pega o chinelo. Ela podia ter, sei lá, tinha uma vassoura lá, ela poderia, por exemplo, tirar a vassoura, porque pode causar um acidente, e tirar o chinelo também que você pediu. Mas não, ela só faz o que você pediu. Só faz isso. Isso não é alguém proativo. Alguém proativo é alguém que, antes de acontecer, já tomou uma atitude. Então, olha, eu sei que o chinelo pode causar quedas, mas essa vassoura aqui também. Eu vou tirar a vassoura. Olha, eu sei que a enfermeira falou que eu devo virar o paciente na cama, o paciente acamado. Mas eu sei que a cada 2 horas eu devo fazer isso. Então, eu já vou ficar fazendo. Ela não falou quanto tempo, mas eu proativamente, mesmo que ela não tenha orientado, não tenha falado para eu fazer, ela só falou, tem que virar. O que é isso, tem que virar? O paciente já vira uma vez por dia. Não, não é só uma vez por dia. Você tem que... Qual que é a ideia aqui, gente? A ideia é você desempenhar uma função, um papel, ter uma conduta que vai além do que as pessoas falam. Lógico, gente, né? Nós não podemos ser extremistas. Então, se não vai causar mal para o seu paciente, se não vai colocar a segurança dele em risco, se não vai prejudicar a integridade física, emocional, psicológica do seu paciente, aí você tem que fazer. Isso é importante, tá? Então, é assim que você se destaca. Olha, caramba, eu nem pedi para a Gláucia. Então, a Gláucia é uma cuidadora, a Dayara é uma cuidadora de um hospital. Olha, ela era para cuidar da Dona Helena. Mas quando ela foi cuidar da Dona Helena, ela viu que o Sr. João estava sem coberta e estava passando frio. Ele não é o idoso que ela cuida, mas ela proativamente jogou a coberta sobre o paciente. Percebem? Ninguém mandou. Eu não mandei ela jogar a coberta, mas ela percebeu que o idoso estava com frio e sabia que se ele ficasse assim, ele poderia, por exemplo, pegar pneumonia, sei lá, coisa assim do tipo. Então, assim você vai se destacando, você vai ganhando referências e por aí vai. Então, não fica restrito somente à sua tarefa, aquilo que mandem, tá? Contribua positivamente para o engrandecimento da equipe e auxilia também os demais profissionais, tá? Qual que é a ideia, gente? É você desempenhar, você proporcionar um clima de confiança, de respeito ao paciente, à família e ao tratamento que foi proposto e discutido em equipe. O cuidador precisa ter ética para evitar atritos, como eu já falei, né, desentendimentos, brigas, conflitos e por aí vai. Cada profissional tem a sua função e o cuidador deve respeitar as funções de cada membro da equipe. Eu não concordo com o que o psicólogo falou. Por que você não concorda? Conversa com ela. Respeite a função. Isso é muito importante. E aí, na página 49, a gente tem outras dicas importantíssimas para vocês se orientarem também por lá. O que mais? Honestidade. Sempre falem a verdade. Professor, mas falar a verdade nesse caso, você acha que eu vou falar que eu esqueci de dar um medicamento? Sim. Nossa, mas aí vai me comprometer. Normalmente é o contrário, tá? Lógico, depende muito, né, do patrão, mas muitas vezes, quando você fala a verdade, você surpreende positivamente falando. Caramba, ela poderia ter escondido, como já aconteceu com outras cuidadoras. Esqueceram de dar o remédio, esconderam. Eu só fui perceber quando meu pai passou mal. Ela não, ela foi honesta. E aí agora a gente vai correr atrás do tempo perdido, vai fazer o que for necessário, mas eu gostei da honestidade dela. Então sejam honestos. Respeitem o sigilo. O que aconteceu na casa do paciente, fica na casa do paciente. Eu sempre falo, né? Tenham comprometimento com a equipe, com a família, com você, consigo mesma, consigo mesmo, com o paciente, né? Com o quadro, com o tratamento e por aí vai. Sejam prudentes, tenham humildade, sejam humildes, né? Não prometam aquilo que você não pode cumprir. Dona Helena,
Imagina, eu falei sobre cuidados paliativos, né? Imagina aí, em plenos cuidados paliativos, você prometendo para um paciente em estágio terminal que ele vai ficar bem. Não, vai ficar tudo bem. Não, você vai sair dessa. Imagina, não vai sair, infelizmente, tá? Então, muita atenção, cuidado com essas promessas, porque você não pode cumprir. Não prometam. Eu até aconselharia, não prometam, porque senão... Mas não é melhor dar uma esperança para o paciente, ou professor, Mas, do que sim, deixar ele assim, sem ali uma esperança? isso. Só que dar esperança uma coisa é você, por exemplo, mentir. Então, eu vou dar uma diferença. Vou dar um exemplo aqui, vou aplicar o que você falou. Por exemplo, se eu falo para ele, olha, não, você vai ficar tudo bem, imagina. Eu já, inclusive, presenciei situações, não, semana que vem você está na rua de novo. Tipo assim, semana que vem você já vai estar bom, vai estar fazendo as suas atividades. Isso é mentira. Por quê? Porque ele não vai fazer. Aí, o que você pode fazer, por exemplo, olha, nós vamos fazer de tudo para que você tenha a melhor, para que você passe por essa situação da melhor forma possível. Isso é diferente. Então, você dá esperança para o paciente, porque ele vai entender que você e os outros membros da equipe, os outros integrantes, estão de fato comprometidos com ele. De fato comprometidos, alinhados com o tratamento. E aí ele falou, olha, caramba, rapaz, eu estou motivado agora. Eu achei que eu fosse... que eu estava meio triste, meio cabisbaixo, assim, sabe? E aí agora veio aqui a cuidadora e me falou que ela está comigo, que ela vai estar do meu lado, e que ela e os outros profissionais que me atendem também vão desempenhar o melhor cuidado possível para mim. Puxa, eu fiquei feliz. Entendem? Nesse caso aqui, você proporcionou esperança para ele, mas você não iludiu. Você não disse que ele vai melhorar. Lógico, né, gente? Assim, o paciente está gripado. Uma criança gripada, por exemplo. E aí você percebeu que ele já está melhorando, aí você pode, talvez, ter uma abordagem mais agressiva, né? No sentido de, talvez, falar, não, olha, daqui 2, 3 dias você fica bom. Mas eu não acho legal, porque você, infelizmente, né, a gente está vendo aí várias situações acontecendo que algo simples pode se transformar em algo trágico. Então, a minha recomendação mostre para o paciente que você está com ele, para o que der e vier. Para o que der e vier, você não vai largar a mão dele, né? Assim, metaforicamente falando, é isso. Olha, independentemente, se você estiver bom ou estiver ruim, a gente vai estar junto. Você não vai falar com essas palavras, né? Mas ele tem que entender isso, que você não vai deixar a mão dele, que você não vai se separar dele. Você e a equipe, a família, é sempre bom pôr a família. Lógico, se o paciente tiver família, né? É sempre bom colocar, para que ele entenda que há uma rede. Existem pessoas, tanto no hospital, quanto pessoas da família, né? Pessoas importantes para ele. Todo mundo junto, passando com ele. Isso traz uma segurança, acalma o paciente, muitas vezes tranquiliza e dá até uma direção para ele, tá? Mas isso é bem diferente do que você prometer coisas que você não pode cumprir. Ok? Deu para entender, assim, a diferença entre prometer algo que nunca vai acontecer e você abordar de um outro jeito, causando esperança, gerando esperança? Deu? Ficou bem Sim. claro. Perfeito. Show de bola. Bom, não prometam aquilo que não possam cumprir. Eu já falei, né? Saibam fazer e receber críticas. Isso é fundamental. Muita atenção na forma que você faz e recebe críticas. Senão você vai parecer estúpido ou grosso, tá bom? Então, ou grossa, né? Assim, grosseira, troglodita, isso não é legal, tá? A Michelle falou, olha, tem uma iniciativa, a Jocelyn bateu palminha, né? A Glaucia falou, olha, eu sempre acho que falar a verdade é sempre melhor. Isso, é isso, Glaucia. Fala a verdade, né? Mostrando... obrigado, Cláudio, que bom, ótimo. Então, assim, sempre mostrar para o paciente a importância, que a gente está junto, mas a gente não vai prometer nada, porque senão você não consegue